Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Karen Reis e eu criei esse canal aqui para contar todos os babados que eu conto lá no Instagram, mas como o tempo é curtíssimo, eu não tenho como contar com mais detalhes. E eu criei o meu canal no YouTube para que vocês possam acompanhar esses episódios da série da vida real que eu criei, chamado O Preço de Ignorar os Sinais, aonde eu conto desde o dia do meu casamento com a Legião, tudo o que eu passei até o meu divórcio. Vocês lembram que eu falei pra você daquela última situação que aconteceu? Depois daquela última situação que aconteceu, a gente foi auxiliar um pastor. E quando a gente foi auxiliar esse pastor, eu lembro que eu fiquei muito triste, porque quando eu conheci o pastor, ele pegou na minha mão, né, pra cumprimentar, e ele segurou minha mão e eu senti uma maldade. Só que eu não quis falar pra legião o que é que tinha acontecido. E eu lembro que eu fiquei triste assim, eu falei, vai ser problema. E ele começou a falar comigo, você não fica feliz com nada, sabe? A gente tá aqui com o pastor fulano, vai crescer, e você é negativa, você não fica feliz, você... E começou a me esculachar. E eu já triste porque eu sabia que ia ser problema. E aí, numa dessas discussões, ele falou com esse pastor que ele estava auxiliando que ele queria se separar de mim. Aí o pastor falou, você quer se separar dela? E aí mandou ele à noite fazer uma reunião em uma igreja que ficava distante e ele ia ter que dormir lá. Antes dele sair, ele tinha me chamado no carro e perguntou: Você bebe? Eu falei: Eu não, eu tenho temor a Deus. Aí ele falou: Tudo bem, Legião vai fazer uma reunião mais tarde. E mais tarde eu passo na sua casa. Aí eu falei: Eu preferia que o senhor não passasse na minha casa. Aí ele: Não, a gente vai sair, vai comer alguma coisa e tal. Eu falei: Não quero. E aí ele pegou, mandou Legião realmente fazer a reunião lá longe. Depois que a Legião voltou, comecei a conversar com ele. E aí eu peguei e contei tudo a ele. Nos episódios anteriores, você que já assistiu, eu conto sobre algumas agressões que veio acontecendo. Mas essa situação aconteceu dentro de casa. Estávamos discutindo e ele explodiu. E ele começou a arremessar vários objetos onde eu estava. Para minha sorte, nesse dia, o irmão dele estava presente. Então, eu me lembro que ele jogou uma garrafa PET e por muito pouco não me acertou. Depois ele jogou a base do ventilador, que quebrou totalmente. E eu comecei a gritar e dizer que eu ia chamar a polícia. Você tá louco? Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. E comecei a gritar, gritar, gritar. Nessa que eu comecei a gritar, os vizinhos ouviram. E aí os vizinhos fizeram o quê? Foram lá e chamaram a polícia. Porque a bestalhada aqui mesmo não tinha coragem de chamar. E aí a polícia foi parar lá na minha porta. E eu tava bem encolhidinha, assim, chorando, extremamente arrependida de ter casado, de ter ido morar em outro estado, de ter ido pra realizar o sonho dele de ser pastor. E a polícia bateu. E aí eu lembro que o irmão dele foi atender, o irmão dele falou, não, eu quero falar com ele. Aí ele desceu, morrendo de medo, porque ele ficou no ponto da polícia levar ele. E aí a polícia conversou lá com ele falou que tinha tido uma discussão comigo, mas que ele não tinha me agredido e tal. E aí a polícia falou, então eu quero falar com ela. E eu estava de lá de cima, eu não nem queria falar com a polícia, porque eu não queria mentir. E eu só cheguei da janela, e aí eu falei pra eles, eles me perguntaram, você não tá bem? Eu falei, eu fiz assim, gente, com o rosto inchado e vermelho de tanto chorar. E aí os policiais perguntaram, seu esposo te agrediu? E eu, olha, eu entendo vocês ficarem com raiva de mim, porque hoje eu fico com raiva, hoje eu sinto raiva do quanto eu fui omissa, né, com relação a tudo que aconteceu comigo. Enfim, vocês que já assistiram os episódios anteriores, vocês sabem. E aí, como a cidade que a gente estava era uma cidade pequena, você sabe que cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Porque a notícia corre. Aí no outro dia, já tava todo mundo sabendo. E aí, eu cheguei a saber que teve algumas pessoas que estavam comentando assim, ah, tem um bocado de gente falando que o pastor bateu na esposa dele. Se o pastor bateu na esposa dele, é porque ela merecia. E assim, eu ficava cada vez mais oprimida, né? E aí, tinha uma menina que trabalhava na nossa casa, que ela chegou no outro dia e ela viu assim, tudo quebrado. Ela viu o liquidificador, e aí ela começou a me perguntar por que o liquidificador quebrou, o que foi que aconteceu? Aí eu, não, é porque caiu no chão e tal. E comecei a inventar desculpa. Mas assim,
Eu imagino que ela já tinha deduzido o que tinha acontecido, porque além do povo falar na cidade, todo mundo tá comentando, ela chegou e encontrou a casa daquela forma, então certamente ela já tinha deduzido. Aí, gente, quando ele foi fazer o próximo culto, como a cidade só falava disso, o culto que ele fez, né, foi um culto de domingo, ele já esclareceu ali, né, já mentiu ali na frente de todo mundo. Ele me chamou na frente e me colocou assim, na frente de todo mundo, e falou assim: estão falando por aí que eu bato na minha esposa, vocês estão vendo alguma marca de roxo nela? Detalhe, eu tava com a blusa aqui. Vocês estão vendo alguma marca de roxo nela? Porque o povo dessa cidade fala demais. Eu não toco a mão na minha esposa, que não sei o quê. Eu bato em você e eu já bati em você e ó, gente, que Deus me perdoe de eu ter mentido no altar. Mas eu tinha o maior medo de escandalizar a igreja, né, e de levar aquela culpa, as pessoas saírem da igreja por causa de mim. É, eu iria me sentir muito culpada se várias pessoas, né, se desviassem por causa de mim. E quem é cristão ou quem já fez a obra entende o que eu tô falando. Mas a verdade é que eu fui muito omissa, né? Eu depois, porque na época parecia que eu, sei lá, que eu tava com a cabeça feita, porque eu nem sei explicar pra vocês o como que eu consegui passar por tudo isso e não tomar uma decisão séria. Mas eu tinha perdido minha mãe, e depois que eu perdi minha mãe, eu não fiquei bem. Eu não fiquei bem. E eu não conseguia sair daquele ciclo, né? Então, pra mim, foi muito difícil. E se vocês ficarem com raiva de mim, eu vou entender, gente, porque eu tive raiva, tive muita raiva de mim, e eu precisei de um bom tempo pra me perdoar, pra entender o porquê que eu permiti tudo aquilo acontecer comigo. Depois dessa situação, dessa agressão que houve e que a polícia foi parar na minha casa, eu realmente, gente, fiquei com a marca roxa no braço, né? Mas eu ficava sempre de blusa comprida, né? Sempre de roupa comprida. Então não dava pra ver. E tinha uma padaria do lado da igreja. Eu fui lá nessa padaria durante o dia e eu estava com uma blusa normal, que não era uma blusa de manga. E a vizinha, ela viu a marca roxa no meu braço. E ela falou: "O que é isso aqui?" Aí eu falei: "Ah, é porque eu me bati no guarda-roupa." E aí ela chamou o marido dela e falou aqui: "Vem cá, fulano, vem cá. Olha pra isso aqui, olha como é que tá o braço dela aqui. Olha pra aqui." Ela disse que é porque ela se bateu. Morta de vergonha, gente. Morta de vergonha. Assim, eu não sabia onde enfiar minha cara. Então, assim, não era uma situação fácil. Eu tava grávida, enfim. Mas hoje eu entendo que, mais do que os motivos que eu tinha, eu acredito que o motivo principal pelo qual eu não contei o que estava acontecendo comigo é porque eu não estava bem da cabeça. Eu não estava bem. Hoje eu percebo que psicologicamente eu não estava bem. Porque se eu tivesse, eu não teria suportado tanta coisa. Ele brigava comigo, ele discutia comigo, ele me xingava, me chamava de lixo, ele me humilhava de uma forma, gente. Então é isso, gente. No próximo episódio eu vou contar pra vocês sobre outra traição que eu descobri dele enquanto ele tava pregando. Eu descobri essa traição em cima do altar, né? E outras coisas que aconteceram também, tá? Então, você que chegou por esse vídeo, ainda não é inscrito, se inscreva porque eu posto aqui antes de postar no Instagram. Então, vocês que são meus inscritos, vocês vão ver em primeira mão os próximos vídeos. E se você gostou desse conteúdo, dê um like, dê essa força. Eu tô começando agora no YouTube. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!